Olá pessoal, Edu Tagliaro aqui com vocês. E então, placas novas chegando, mas sabemos que nem todo mundo na verdade, dispõe da quantia para pegar as placas topo da gama. Mas muita gente consegue chegar nas placas, vamos dizer, de padrão médio, médio para alto. E esse público normalmente ele busca mais placas que tragam um melhor custo-benefício. Então placas tipo uma RTX 3070 se tornam uma possibilidade, mas que ainda assim podem não parecer ter um custo-benefício ideal. E é aí que entra a linha de final 60 da NVIDIA, que são placas que normalmente já têm um custo consideravelmente superior às placas de entrada, mas que entregam um desempenho que justifica essa diferença de valor em relação ao, vamos dizer assim, um modelo anterior, no caso, a série anterior, por exemplo, uma série 50. Mas, de certa forma, essas placas acabam sendo acessíveis para quem tem um orçamento não tão limitado, mas que está mirando no desempenho sem esquecer do custo-benefício. É importante mencionar que... Estou trovejando aqui. É importante mencionar que apesar de toda essa movimentação e expectativas, mesmo com as placas que já estão anunciadas, não podemos esquecer que elas estão sob embargo, né, da própria NVIDIA. E que as RTX 3080 só vão ser liberadas, no caso, enfim, para os reviews, no dia 16 de setembro. Onde então esse vai ser o dia onde de fato nós veremos os testes e teremos inúmeros reviews que vão nos permitir então ter uma noção de fato do que nos espera. E nessa história de embargo, as RTX 3070 só terão seu embargo liberado no dia 15 de outubro, ou seja, praticamente somente um mês depois. Só que para outubro tem uma outra placa que está despontando, e não é da AMD, nós já sabemos que vai ser no final de outubro. E não é também a tão esperada RTX 3060, e sim uma versão turbinada dela. Pois então, tem sido mais vazado no caso, informações da versão turbinada da RTX 3060 do que da versão básica. Então, em um momento, o que se fala até agora? No primeiro momento se especulava, na verdade, que fosse uma RTX 3050. Num primeiro momento, especulava-se que seria uma RTX 3060 Super. Mas não. Aparentemente, tudo está apontando para que seja uma RTX 3060 Ti. O interessante é que a placa, essa 3060 Ti, ela tem uma especificação muito próxima da RTX 3070, partilhando inclusive da mesma configuração de memória, no caso 8 GB GDDR6, com a mesma largura de barramento, inclusive, 256 bits. E, detalhe interessante, com o mesmo número de transistores, que no caso são 17,4 bilhões. Agora, em termos de CUDA cores, nós falamos de uma diferença de exatamente 1024. No caso, a RTX 3070 tem 5.878 contra 4.864 da 3060 Ti. No caso dos Tensor Cores, a diferença é de 32, no caso 184 contra 152, e nos RT Cores, os RT Cores, se assim preferirem, falamos de 8, que seria 46 contra 38. E essa diferença ela é pequena se pararmos para analisar. Principalmente se pegarmos, por exemplo, compararmos a 3070 com a 3080, por exemplo. A diferença é bem maior do que essa.
Nós não sabemos ainda a frequência de clock que virão as 3060 Ti, mas talvez seja aqui, junto com essas outras pequenas diferenças que eu mencionei, que nós teremos algo que vai justificar a sua existência. Até também pelo fato que a sua alimentação, a alimentação de energia que ela necessita, estaria algo em torno de 40 watts abaixo do que a 3070 exige. Por sinal, este detalhe leva a crer que esta placa, no caso a RTX 3060 Ti, viria com um tradicional conector de 8 pinos. Então, a NVIDIA, isso então leva a crer que a NVIDIA usaria o 12 pinos apenas nas placas que de fato no caso, exijam o conector, 2 conectores de 8 pinos. No caso, se a placa exigir 2 conectores de 8 pinos, a NVIDIA bota o seu conector de 12 pinos. Se basta um, mantém o padrão 8 pinos. O preço especulado para essa placa é de $399, ou seja, $100 a menos que os 499 da RTX 3070. E o desempenho estimado é algo em torno de 15% inferior ao da 3070. Então, se esses números de fato se refletirem, deixa eu até dar um trovão aqui, ela terá sim um desempenho, na verdade, um custo-benefício melhor que o da 3070. Só que nem tudo são flores, pois, querendo ou não, acaba se criando um problema para a até então esperada RTX 3060, vamos chamar de básica. E que problema seria este? Especula-se que o preço da RTX 3060, modelo normal, será de $299. E a performance dela seria de 30 a 35% inferior em relação a 3070. Essa característica de valor, no caso esses $299, até tem muita gente está se comentando, vamos dizer assim, na internet, que chamam esta placa de a Ampere das massas, Ampere do povo. Só que essa placa chegando agora, de certa forma, tiraria o foco das demais placas para quem está olhando somente preço. Então, o seu lançamento, no caso da RTX 3060 normal, em princípio será somente no primeiro quarto de 2021. Só que, para chegar, obviamente, nesses $299 e ser a Ampere das massas, Ampere do povo, claro, ela vai ter que ser capada. Então, em princípio, nós teríamos já a redução do barramento para 192 bits. Isso até é esperado. E, em termos de desempenho, fala-se que ela estaria num patamar que a deixaria entre a 2070 e a 2070 Super. Só que aqui vem um ponto que eu considero crítico e que realmente eu não imaginava, eu realmente não contava com isso. Fala-se que a 3060 básica virá com apenas 6 GB de memória. E eu vou ser sincero para vocês, eu não contava que nós teríamos novamente placas com 6 GB na série RTX. Visto que a própria NVIDIA, quando fez a 2060 Super, enfim, esqueceu os 6 GB. Então, realmente até me causa estranheza. Nós temos agora, nessa nova geração de placas, uma 3060 com 6 GB. Então, ela vindo com esses 6 GB, eu lanço uma pergunta para vocês. Será que ela vindo com esses 6 GB e junto com essas novas GPUs integradas que estão aparecendo, enfim, tanto essa nova geração 4000 da AMD, quanto a Intel também desenvolvendo GPUs integradas com desempenho considerável, e ainda
com esses novos consoles chegando, prometendo um desempenho, vamos dizer assim, de alto nível, será que existirá espaço para algo abaixo das RTX 3060? Ou melhor, vai fazer sentido existir placas inferiores à RTX 3060? Deixem aqui nos comentários. Por hoje é só, pessoal. Inscrevam-se no canal, like no vídeo, ativem o sininho e até a próxima!